Bom, boa tarde a todos. Os que tiveram de manhã já me ouviram. Num outro papel. Fui enganado pelo convite que me fizeram, porque não era para estar aqui agora também. Eu nem os óculos trouxe para ler aqui o programa, peço desculpa, mas eu acho que nós, os três, vamos conseguir só atrasar isto em 15 minutos desta vez, hein? O que é um recorde para os 2 dias, termos um atraso de 15 minutos, acho que vai ser bom. Bom, quem já me conhece, quem não me conhece, apresento-me outra vez, sou o único nabo que estou aqui na sala, de nome. Já não se riram, né, que a segunda parte, porque sem ser de nome é provável que não haja mais ninguém, até porque o IVA do nabo agora está a 0%, portanto isso já toda a gente usa mais o nabo em casa e outros fora de casa. Eu acho que esta mesa redonda vai ser uma mesa complicada para os nossos oradores, para a Inês, sim, correto, muito gosto, não nos conhecíamos, e para o Joaquim Val, que já nos conhecemos de outros fóruns, porque eu ainda não consegui perceber porque é que convidaram. Eu falo de muita coisa, mas não percebo nada, a verdade é essa. Mas eventualmente perceberei um bocadinho mais de caminho de ferro, foi onde eu trabalhei muito tempo, e agora há 5 anos na área transitária, e eu não consigo perceber porque é que foram convidar alguém mais ligado à área ferroviária para vir moderar um painel sobre rodovia. Eu quero acreditar, e sempre acreditei nisto, que o transporte ferroviário é um transporte complementar do rodoviário e vice-versa. Por isso são 2 modos de transportes terrestres que se devem complementar quando se devem complementar e devem competir quando devem competir. E o transporte rodoviário é muito importante para fazer uma coisa que o transporte ferroviário não faz, que é o door-to-door. O transporte ferroviário deve ser visto, na minha opinião, e sempre assim o entendi, para fazer as grandes distâncias e as grandes cargas e complementar-se essas entregas depois à casa dos clientes com o transporte rodoviário. E por muito que custe a muitas empresas rodoviárias, eu acho que o grande caminho que nós todos temos que fazer para bem de todos nós é cada vez mais apostarmos na questão da intermodalidade. Eu, quando soube que vinha fazer isto aqui um bocadinho à pressa, tomei aqui 2 notas, vou ver se as encontro, e uma delas, lá está a questão dos óculos, não é? Consomem-se por ano 6 mil milhões de litros de combustível em Portugal. É assim, assusta. E a PRIO, que foi a PRIO que fez esta afirmação hoje de manhã, também disse que começou a descarbonização pelo modo rodoviário e não escolheu nem o ferroviário, quase que diria que não é preciso, porque quando nós procuramos um modo de transporte elétrico, eu costumo dizer, olhem para o comboio, portanto já é elétrico na sua grande maioria há muitos anos, não é? E seguidamente irá avançar para a questão do marítimo e depois no aéreo. O Sr. Presidente do IMT deu-nos aqui e demonstrou o consumo ou a emissão, de CO2 que cada modo de transporte faz e ficou mais uma vez nítido que o transporte ferroviário é o menos poluente e, por isso mesmo, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, o melhor modo a usar. Agora a questão é, e recordem sempre do que eu disse primeiro, nós sozinhos não vamos a lado nenhum, os modos têm que se concentrar e temos que fazer parcerias e temos que cooperar onde é possível cooperar. Bom, vou fazer a primeira pergunta, que é verdade que o modo rodoviário é relevante? Hoje de manhã eu dizia que 60% das exportações portuguesas saem do país ainda por modo rodoviário, o que significa que se não tivéssemos modo rodoviário praticamente não exportávamos, portanto, sem dúvida nenhuma o modo de transporte mais importante até para nós portugueses, que somos um país periférico e precisamos de chegar a outros continentes e a outros países. Mas como é que vocês encaram os dois, neste caso? Os outros senhores, as outras empresas não vieram, portanto, se calhar o combustível está caro, não conseguiram chegar.
mas não importa. Como é que vocês encaram, eu não vou dizer esta, não é bem esta ameaça, mas estas políticas europeias em que constantemente se pede, ou se refere, que o modo rodoviário é menos sustentável do ponto de vista ambiental e que alternativas têm encontrado para ultrapassar essa maior emissão de CO2 e que depois eventualmente tenham recolhido ou tenham recebido para iniciarem essa transição. Primeiras senhoras. É sempre assim. Esse o critério, não é? Eu diria que acho que estamos sentados um ao lado do outro, mas eu também acho que o futuro é assim. Não me causa nenhuma espécie, não me causa nenhum desconforto acreditar que o futuro passa por nós nos coordenarmos todos, porque é daí que vêm as soluções reais e o problema que nós estamos a antecipar agora, ou que estamos a tentar resolver, tem muito a ver com a questão climática e com a descarbonização, não é? Portanto, o investimento tem sido feito nas áreas de transporte que eram, já por si, menos poluentes e, se calhar, mas que requerem também um investimento maior, não é? Estamos a falar da ferrovia, estamos a falar dos navios e eu acho que a única forma de, efetivamente, se avançar para uma descarbonização a sério é necessário também mudar alguma coisa no transporte rodoviário, esta história dos veículos menos poluentes e dos elétricos, dos hidrogénios. Está tudo muito ainda no vazio, não é? Não sabemos o que é que vem aí e como é que isto vai ser implementado, mas eu acredito que o futuro passa por ser, efetivamente, os meios interligados. E se nós olharmos, quer dizer, nós estamos no canto da Europa, não é? Os franceses estão no centro da Europa e eles não saem do país deles para nada. Uma empresa de transportes terrestres francesa trabalha em França. Pronto. E não me causa estranheza, até acho que esse é o futuro, porque nós estamos aqui todos a pensar no futuro das nossas empresas, mas também no nosso próprio futuro e dos nossos filhos, que tenha que se encontrar formas mais sustentáveis e que passa precisamente pelo trabalho conjunto. Eu costumo dizer, eu sou uma empresa de transportes rodoviários, sim, mas na realidade aquilo que eu vendo são quilómetros. Se eu me associar assim para vencer esses quilómetros que estou a vender ao cliente, no final todas as partes vão ter a ganhar, não é? Inclusive é o ambiente. Não tenho uma visão nada... Eu vou fazer uma pergunta difícil por causa desse ponto. É que eu e como não sou rodoviário, permitam-me, eu avisei que nem íamos dormir e isto ia ser difícil, mas mais para eles. A questão é assim, eu sempre entendi, e agora é uma provocação, as empresas não deviam existir para fazer quilómetros, deviam existir para apresentar soluções. Lá está. Por isso, eu estou a dizer... O que é que vocês fazem para mudar um pouquinho essa questão? Eu estou a dizer a mesma coisa de outro ponto de vista. Ok. Então, que é, eu vendo quilómetros, o cliente vem ter comigo para vencer uma distância. Se eu lhe disser, tenho esta alternativa melhor para a distância, eu já tenho um cliente dentro de casa que transportava o ano todo, e já é um cliente que tenho longa data, transportava o ano todo em caminhão e agora só transporta em caminhão 3 meses por ano. E fui eu que lhe dei essa solução. E nas outras vezes? Por barco. Temos é necessário... Exato. Temos que dizer navio. Eu, por acaso, tenho lá colegas que fazem cara quando interiorizada e estão-me sempre a corrigir lá da outra ponta da sala. Barco, é uma teimosia lá. Mas que fazem e já agora, o que é que vocês ganharam com isso? Vocês, empresa rodoviária, para além de eventual maior satisfação do cliente. O que é que nós ganhamos com isso? O que é que ganharam ao propor uma transferência modal, uma utilização de mais intermodalidade? O que é que vocês, enquanto empresa rodoviária, ganharam com isso? Eu continuo a servir o cliente está mais satisfeito porque percebe que tem um fornecedor que olha para o que ele precisa e lhe oferece a melhor solução possível, independentemente de ter dentro de casa ou ter que fazer uma parceria fora para conseguir atingir. Eu ganho mais frota disponível em algumas alturas do ano em que se calhar tenho alguma dificuldade em prestar o serviço. E no final eu acho que tem sido um win-win para todas as partes, porque o cliente continua aqui comigo já há algum tempo. Não fico incomodado, é precisamente isso que eu queria ouvir, porque eu acho que isso é importante, porque cada vez há menos motoristas, como as empresas dizem, e às vezes para mim era difícil perceber, ok, se não tem motoristas, porque é que continuam a fazer quilómetros daqui para a Alemanha se eventualmente têm outras soluções? Sim. Isso é interessante, Acho que o importante é procurar essas soluções e sentir que o cliente está a falar com um profissional de transportes, não está a falar com um profissional de caminhões ou com um profissional de navios ou de aviões e que ele vai procurar para si a melhor solução. E é isto que nós temos tentado fazer. Agora, é o caso, não é o caso único que aconteceu, mas é o caso que se prolonga há mais tempo e que de facto tem corrido bem.
E eu acho que tem que passar um bocadinho por aí, não é? Tem que passar um bocadinho por aí. Ok, Não obrigado. sei. Joaquim? Joaquim. Eu sei que a vossa Eu realidade peço desculpa, tive de costas o tempo todo, mas é que teve-me... Os anjos não têm costas, Exatamente. neste caso as anjas, mas eu sei que o vosso caso, em termos de empresa de transporte rodoviário, é um bocadinho diferente. Né? Vocês trabalham um outro setor, uma outra área, eventualmente não tanta carga completa, mas como é que vocês têm visto esta questão da capilaridade também, respondendo àquilo que eu disse, ao que eu perguntei, esta capilaridade, e depois também uma coisa que hoje me traz aqui, que é esta nova mobilidade dentro das cidades. Eu entendo que nós não devemos só falar de mobilidade de passageiros dentro das cidades, porque nós andamos a fazer entregas de mercadorias às horas de ponta, eu acho que as cidades também não se mexem. E quando se fala em mobilidade, falamos das trotinetes e falamos das bicicletas e dos carros mais pequenos, mas também há que distribuir e há que alimentar as cidades. Só para concluir, ontem ouvi alguém, por causa do que se passou em Paris, alguém dizia, eu utilizo trotinete, mas votei contra. E aquilo fez-me assim um bocado... Pronto, porque ele nem trotinete já se conseguia movimentar. E achava que era um perigo. Portanto, isso, como é que nós, e no vosso caso, como é que vocês veem esta questão da distribuição dentro das cidades? Porque é muito... Presumo que é mais a vossa área de atuação. Em primeiro lugar, boa tarde a todos vós. Agradecer, ao Fórum Mobilidade e Transporte e à revista Eurotransporte o convite. É um gosto estar aqui convosco para partilhar algum conhecimento e algum pontos de vista, alguns dos quais relativamente contraditórios. Eu, sinceramente, acho que não existe aqui a clubite, o transporte aéreo, o transporte rodoviário, o transporte ferroviário. Isto não é uma clubite. Nós não é o Sporting, o Benfica e o Porto. Nós somos áreas de um ecossistema e todas as áreas existem e fazem sentido. Porque se eventualmente não fizessem sentido, não existiriam. E o equilíbrio, de alguma maneira, durante as últimas décadas, o equilíbrio foi feito através do mercado. O mercado da oferta e da procura autorregulamentou-se e, de alguma maneira, hoje em dia, cada área de transporte tem a cota que tem a ver com o serviço que presta, como foi falado pela colega do painel, o serviço, o preço e, portanto, a qualidade de serviço e a eficiência do próprio serviço. Portanto, e é por aí que as coisas existem de uma forma natural, portanto, cresceram de uma forma natural. O transporte ferroviário em Portugal, durante muitos anos, pertencia a uma empresa pública, como nós sabemos, veio de onde veio, entretanto está noutro caminho, mas a oferta que tem muitas vezes é deficitária e evidentemente que as outras áreas de transporte aproveitam a oportunidade, é negócio, no final do dia estamos todos a trabalhar no mercado e a oferecer os nossos serviços. Relativamente à questão da carbonização, descarbonização, eu sinceramente acho que o transporte rodoviário não é tão culpado como se fala aí, porque é o papão do carbono. Não é verdade. Nós, empresas de profissionais de transporte, temos uma otimização do nosso serviço, carregamos nos dois tramos e, por exemplo, eu não entendo, em Portugal, e já agora aproveito aqui a presença do Presidente do IMT, não entendo em Portugal, quando nós queremos descarbonizar, a área da logística e dos transportes está fora dos quadros de apoio. Sim. Portanto, o nosso CAI, que é o CAI 6, está fora do quadro de apoio. Depois diz, mas temos que investir, há aqui pronto. O que eu acho que falta é uma estratégia conjunta. E em vez de irmos do princípio para o fim, eu acho que devemos fazer ao contrário. Ir do fim para o princípio. Onde é que nós queremos chegar? E depois de pensarmos onde é que nós queremos chegar, fazer o caminho para trás, para, de alguma maneira, irmos conseguindo fazer as metas necessárias, cumprindo os passos necessários, digamos, os sprints, agora fala-se muito no Agile e na questão informática, temos que fazer os sprints necessários para chegarmos a um objetivo. E temos que ir todos juntos. Tem que ir o Governo, tem que ir as entidades, tem que ir os operadores, tem que ir todo o ecossistema, senão não vamos conseguir. Porque se for só os operadores a terem um esforço e não terem um apoio, que é o caso agora, que não temos apoio nenhum, nós, ao contrário, é uma coisa que não faz sentido. Por exemplo, uma empresa que está ligada à indústria
compra um caminhão, mete o caminhão no 2030 e o caminhão está subsidiado. Uma empresa que está ligada ao transporte e à logística, por ser do transporte e da logística, não tem direito a nada. Zero. Mesmo no último quadro do PRR, nós tivemos excluídos completamente fora do PRR. Mas com isso faço uma pergunta, desculpa interromper, Joaquim, que é assim, os portos nacionais têm anunciado políticas de poluição quase zero. E alguns portos em Portugal até têm obstruído a entrada de caminhões, vocês sabem isso melhor do que eu, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e até acho que o Euro 4. Só acima do Euro 4 é que pode entrar. Então como é que vocês resolvem a questão se não têm apoios para adquirir outros caminhões, vamos dizer, menos poluentes? E se são proibidos de entrar, a pergunta eu sei que é assim um bocado complicada. Como é que vocês encontram a solução para entrar? Vamos à banca. Exato. Vamos à banca nos endividarmos para continuarmos a trabalhar. Vamos pedir empréstimos para comprar equipamento novo para poder entrar nos portos. Tão simples quanto isso. A resposta é muito simples. Ok, está feito. Está feita a pergunta e a resposta. E penso, Inês, quer acrescentar alguma coisa? É verdade. Nesta questão toda de criarmos aqui existe uma meta, a meta é para todos, mas nem todos estão no caminho da mesma forma, no sentido de que a visão devia ser ainda mais interligada e de conjunto e não vamos reestruturar todas as formas de transporte e depois o rodoviário anda aqui atrás a ver se compramos caminhões novos. Nós temos todo o interesse em ter caminhões menos poluentes, não é? Sim. E até porque, sim, e reduzir consumos e tudo mais, não é? Todo o consumo que nós reduzimos é uma fatura menos que nós pagamos e também é uma menos fatura em termos de poluição. Portanto, nós temos todo o interesse também em ter esses caminhões, não é? Mas a verdade é que estamos fora se olharmos para eles do ponto de vista da não poluição ou da redução de poluição, os meios não têm sido olhados da mesma forma, não é? Já agora queria continuar. Só mais um bocadinho. Não, às vezes convém a gente sim, mas acho que sim. Temos que ter isto dinâmico. Acho que sim, porque de alguma maneira também bebi um pouco de água e refresquei um bocado as ideias. Okay. A questão dos apoios não é tão só na aquisição de frota. Por exemplo, nós neste momento vivemos um momento que é crítico de transição digital. Toda a gente está a fazer transição digital, toda a economia tem que fazer transição digital. Quem não fizer transição digital vai ficar para trás, portanto, vai ficar info excluída. Uhum. E mesmo na parte de aquisição de ferramentas de gestão, sistemas de gestão de informação, sistemas de controle à gestão, tudo o que tem a ver com a evolução dos processos da transição digital, nós não temos qualquer apoio. Portanto, ao contrário de quase toda a economia. Toda a economia portuguesa. Portanto, os processos que nós temos que fazer, vou dar o exemplo da Santival, agora fazendo um bocadinho a ligação com a Santival. Nós, como disse bem, eu já vou à questão do laço de mato, porque tenho um bocadinho a falar sobre isso, nomeadamente das cidades, e há porque ainda temos tempo. Eu se calhar vou-lhe tramar 5 minutos, mas não, à vontade. Mas acho que é oportunidade também para falarmos nestes fóruns deste tipo de problemática. Já vamos à questão da distribuição urbana, também é um tema que fala-se muito, mas depois há aí alguns paradoxos que nós não entendemos. Mas falando na questão da transição digital, nós na Santival recentemente fomos o primeiro operador a conseguir o programa Lean and Green. Não sei se têm conhecimento do programa Lean and Green. O programa Lean and Green é um programa internacional para a descarbonização. E a Santival, em 2020, assumiu o compromisso de reduzir 20% de carbono, da emissão de carbono na sua operação. E nós, recentemente, agora em janeiro, conseguimos ganhar a primeira estrela e reduzimos 20% do carbono. E o senhor vai-me perguntar agora assim como é que nós fizemos. É isso? Pois. Como é que nós fizemos? Okay. Já percebi que ganharam a estrela. Ganhamos a estrela. E estamos muito orgulhosos por este evento, quanto mais não seja por facto de sermos o primeiro operador em Portugal a conseguir este feito, que é um feito internacional. Não se tem falado muito, é um programa que tem a GS1 faz a aplicação, é auditado pelas Ernst Young da vida e todas portanto tem três grandes consultoras a auditar, é um programa a sério. Como é que nós conseguimos? Nós conseguimos com várias
vários pequenos passos para atingir o objetivo. Introduzimos o euromodular na nossa frota e com o euromodular nós conseguimos nas ligações longas, em cada 2 euromodulares representa 3 caminhões normais, 3 semi-reboques normais. Portanto, tivemos uma economia de 50%. Temos um problema, já agora tendo aqui também o Presidente do IMT, por favor, o euromodular para a Península Ibérica, porque nós chegamos à fronteira, sim, temos que voltar para trás. E dava muito jeito haver um entendimento entre o governo português e o governo espanhol. Nós já interagimos com a entidade Rogério espanhola, mas há uma resistência muito grande lá de Espanha. Sim, nós sabemos que o problema... Muito grande lá de Espanha, por exemplo. Nós já partilhámos aquilo que são os requisitos técnicos do nosso lado, já recebemos de Espanha, há um match, portanto não há nada de diferente entre aquilo que são o enquadramento do lado espanhol e do nosso lado. Há uma resistência de Espanha ao que isso. Sim. Nós temos forçado. Aliás, foi tema na cimeira do espanhol. Sim, nós sabemos. Essa pretensão. Nós sabemos que o problema tem sido muito mais do lado espanhol do que do lado português, mas ainda assim, com todo o peso político, por favor, eu sou adepto do euromodular para a Península Ibérica porque traz uma economia de escala significativa. Introduzimos o euromodular. Para além do euromodular, introduzimos sistemas de otimização de rotas para conseguirmos otimizar melhor o last mile e o planeamento das rotas. Introduzimos a questão da eletrificação dos nossos armazéns para a produção de energia elétrica com painéis solares para alimentar os empilhadores, porque nós dentro da nossa operação temos muitos empilhadores, temos mais de 150 máquinas de mobilidade elétrica dentro da nossa operação. Alargamos a nossa rede. Nós, neste momento, temos 20 plataformas de distribuição distribuídas pelo país inteiro e toda a gente sabe, isto é uma questão de matemática, quanto mais rede tivermos, mais perto está o ponto de entrega do ponto de last mile. Portanto, com este conjunto, introduzimos também alguns veículos a gás, que também são, têm uma pegada menor e com todos estes passos, introduzimos alguns veículos novos com a tecnologia Euro 6. Com todos estes pequenos passos conseguimos em 2 anos, por exemplo, o ano passado nós com mais 1,8% de quilómetros entregamos mais 10% de quilos e conseguimos atingir o objetivo da redução de 20% de carbono. Portanto, a redução do carbono não se faz só, ao contrário do que se fala muito, na questão da transição tecnológica. A transição tecnológica é necessária, mas a mitigação e a redução do consumo do carbono passa muito para nós olharmos para o nosso processo interno e ver o que é que nós podemos fazer e o que é que está dentro da nossa ação conseguirmos melhorar. Até a própria transição digital ajuda transição digital a poupar quilómetros e ajuda a poupar consumos. Está ligado aos processos de otimização de rotas. Nós, neste momento, vamos introduzir no próximo mês um novo sistema, um novo TMS. Já vamos na segunda versão de otimização. Portanto, a primeira versão de otimização foi introduzida em 2017, há 5 anos, e agora já vamos na versão 2, que é mais potente, para conseguirmos mitigar. Evidentemente que todas estas ações, e isto é um tema que não é muito falado, mas eu acho que é importante dizer, nós temos que olhar para a sustentabilidade não só pela questão ecológica. Nós temos que olhar para a sustentabilidade com a questão, evidentemente é muito importante a questão ecológica, mas também é importante a questão de sustentabilidade económica. Se eu tenho um modelo, se numa empresa é introduzido um modelo de sustentabilidade que só olha para a parte ecológica e que eventualmente custa mais caro, como foi falado no fórum anterior, vou introduzir barcos com determinada tecnologia, vou reduzir a velocidade dos barcos, vai-me custar mais dinheiro. Se nós olharmos só para a sustentabilidade na vertente ecológica, não tem sustentabilidade. Não tem sustentabilidade, não vai durar muito tempo. Um processo de sustentabilidade tem que ser feito na versão ecológica, evidentemente, mas também na versão de sustentabilidade económica. Nós, com o programa Lean and Green, conseguimos melhorar também o nosso performance em termos de operação. E, portanto, é seguro. Se é mais barato e é mais ecológico, logo será sustentável. Ok, já falámos de sustentabilidade hoje que chegue.
vamos falar daquilo que na prática nos importa. Eu queria só, força, sustentando um bocadinho aquilo força, que força. estávamos a falar, é verdade, a sustentabilidade tem que ser feita pelas duas formas. Tem que ser económica e ecológica, tem que andar de mãos dadas. Só que às vezes, normalmente, para avançarmos para uma situação de sustentabilidade ecológica, é necessário investimento à partida. E aí entra aquela questão de não termos apoios no investimento nessa área, como tem em outras áreas do transporte. Eu passaria essa parte mais macro e vamos àquilo que é a parte mais, provavelmente diz mais respeito e é mais interessante para todos nós, é como é que nós vamos conseguir continuar a levar mercadorias, a trazer mercadorias a um preço competitivo e, obviamente, utilizando os meios que tivemos à disposição para ser mais sustentáveis. E vou-vos fazer mais uma pergunta difícil, que tem muito a ver com aquilo que o João disse há pouco dos espanhóis. Nós já sabemos como é que funciona, mas os espanhóis têm vindo a falar que querem começar a fazer aquilo que eles chamam a autopista ferroviária para ligar alguns pontos de Portugal a alguns pontos em Espanha, pontos principais, entenda-se, hubs de carga nacionais e hubs de carga internacionais. E eu perguntava-vos como é que vocês veem essa possibilidade. Portanto, na prática agora o que está em cima da mesa não é levar o caminhão inteiro em cima de um vagão, mas é levar o reboque em cima de um vagão. Eu tenho uma opinião relativamente a levar o trator e levar o reboque tudo num vagão. Acho que não ganhamos nada com isso, ainda para mais sendo um país periférico e não temos motoristas para fazer isso, até parece uma questão que não faz no sense. Agora, levarmos a galera dentro de um caminhão, dentro de um vagão ou em cima de um vagão, já me faz algum sentido. A grande questão que eu vos pergunto é porque há menos manuseamento de carga, há menos avarias, etc. O que eu vos pergunto é muito simples, é como é que vocês, primeiro, entendem esta nova metodologia que está a ser apresentada e que está a ser apoiada até pela Comunidade Europeia, porque é uma maneira de transferirmos mais carga da estrada para a ferrovia, pelo menos nas distâncias mais longas, e como é que vocês, operadores rodoviários, nitidamente rodoviários, veem isso. E outra pergunta é, porque é que nunca pensaram dar aquele passito, que é um passo grande, gigante, a começarem a fazer coisas também com alguma vertente ferroviária? Há um operador rodoviário em Portugal que, pelo menos que eu saiba, que começou a fazer essa aposta, julgo que até teve anunciado para estar aqui na sala na primeira versão, e aparentemente tem tido algum sucesso. E eu pergunto, eu sei que não é a mesma coisa que gerir uma frota de caminhões ou uma frota rodoviária, mas qual é a vossa perspectiva e qual é o vosso entendimento sobre estas questões que estão a surgir aí? Porque eu acho que é como falávamos hoje de manhã, é a questão de usarmos combustíveis mais verdes. Nós vamos ter que começar a pensar em fazer não transportes mais verdes, mas encontrar soluções logísticas e de transporte cada vez mais verdes. Escolham, estão à vontade. Eu posso pegar no assunto. Eu vejo isso como uma oportunidade. Eu tenho noção, na minha visão, tudo o que sejam áreas, portanto, distâncias acima dos 300, 400 km, que o transporte deve ser feito não rodoviário, mas sim ferroviário, em termos conceptuais. No caso concreto da Operação Santos-Ival, isso seria excelente, porque isso iria-nos, depende também do custo, né, do serviço, mas isso iria-nos ajudar bastante a otimizar e a reduzir também o impacto do pessoal. Nós neste momento temos o problema dos motoristas, continua a ser um problema, está um bocadinho adormecido agora por todos estes temas da economia. Houve a questão da pandemia, depois a seguir à pandemia veio a guerra e agora a inflação, ou a inflação e a guerra. Acho que a inflação veio primeiro que a guerra, o pessoal é que não ligou muito. Mas ainda assim, portanto, acho que o tema dos motoristas é um tema cada vez mais presente, cada vez há menos motoristas. É uma classe que está a envelhecer e que todos os anos há um contingente de pessoas que sai e que não temos capacidade de repor essas pessoas. É um tema, pelo menos os motoristas de pesados.
E eu vejo isso como uma oportunidade, desde que o serviço funcione e desde que nós consigamos fazer chegar a tempo e em condições a carga aos clientes, portanto é fantástico. Isso para mim seria fantástico, não tão só na Lisboa-Madrid, mas mesmo até Lisboa-Porto. Seria fantástico. A forma como nós vamos operacionalizar, pois é uma questão de vermos, há muitas formas de operacionalizar o serviço, pois é uma questão de haver também aqui alguma imaginação e arquitetura de sistemas de serviço. Portanto, isso é o nosso trabalho. Na ferrovia sempre disse, é como São Tomé, é ver para crer. Exatamente, isso é o nosso... só acreditam depois de ver. Isso é o nosso trabalho. Eu acho que o futuro pode passar muito por aí, não me causa nenhuma estranheza. Aquilo que eu já tentei perceber se em alguns casos de produtos específicos seria possível. O que eu sinto é que, como aquilo que nós temos em termos de capacidade instalada de linha de ferrovia em Portugal, face às conexões que depois há que fazer na Europa para chegar à mercadoria, por exemplo, a destinos mais longínquos como a Polónia, o custo fica demasiado caro e o tempo também é muito elevado. Estamos a falar de uma questão que queremos acreditar que nos próximos anos há de ser diferente, mas na altura, quando eu fiz esse estudo, era um bocado complicado de gerir. Bem, a linha da Baralta também está fechada, por isso agora era quase impossível. Assim, o que é que eu acho? Acho que o futuro passa por aí, efetivamente, mas nós não nos podemos esquecer, pelo menos nós na Global Shield trabalhamos muito com produtores nacionais. E aí há dois problemas, que é, nós transportamos muita mercadoria perecível e o tempo é crucial, não é? Mas o futuro há de ser no sentido evolutivo até da velocidade, não é? Provavelmente o tempo vai se encurtar. E depois há uma outra questão, que é a questão da relação e do feedback. Eu consigo dar feedback ao meu cliente de uma forma que ele precisa, para aquele produto específico, não é? E para aquele negócio específico, que com os operadores que hoje em dia temos no mercado, quer por mar, quer por ferrovia, é mais difícil de obter. Portanto, enquanto nós tivermos também esta forma de trabalhar nestas tipologias de transporte, eu não consigo dar resposta ao meu cliente específico daquilo que é a natureza da maior parte da carga que eu exporto a partir de Portugal. Nós somos um país, temos muita exportação industrial e ainda bem, não tanta se calhar como deveríamos ter, mas somos um país maioritariamente, não posso dizer que maioritariamente, mas que em grande parte exporta perecíveis. E nós não nos podemos esquecer disto quando falamos nesta situação toda. Sim, é verdade. Apesar de haver algumas soluções que já permitem transportar contentores com carga refrigerada ou carga controlada, digamos que não é ainda... ainda não há massa crítica suficiente para fazer comboio completo, por exemplo. Mas, na carga controlada, porque o contentor com mercadoria controlada, o custo é muito mais elevado que o caminhão. E se eu tiver um problema, preciso de confirmar a temperatura que aquela carga foi transportada, o operador já me disse, só se abrir um sinistro na seguradora é que eu vou fornecer o ticket de temperatura. Ora, se eu tenho clientes que me exigem de todos os serviços, é impraticável. Pois. Portanto, há toda uma adaptação a resistência não é só do transporte terrestre ou rodoviário, há toda uma adaptação, um trabalho em conjunto que há a fazer para que isto seja... Lá estamos nós outra vez a falar para o IMT, não é? Não estou só a falar para o IMT, não. Nós temos de trabalhar, é verdade, temos de trabalhar essa articulação dos modos. Nós, agora, falando um bocadinho da APAC, nós temos vindo a defender uma questão que nós devíamos ter, em Portugal, no mínimo, um organismo nacional que tratasse as questões da logística. Nós até dizemos que devia ser uma Secretaria de Estado ou uma Direção-Geral, porque achamos que é importante. Quando veio a pandemia, é que todos ficámos a perceber a importância que o setor da logística tinha. Eu acho que todos sabíamos o que é que nós fazíamos, mas a generalidade das pessoas não sabia bem que os rodoviários, os ferroviários, os transitários e os despachantes estavam todos envolvidos num ecossistema que é o ecossistema da logística, os armazéns e por aí adiante. E ficou muito, muito bem demonstrado, acho eu, a necessidade que é um país ter uma boa organização logística. Nós fomos à China buscar EPIs, nós fomos ao Oriente buscar máscaras e buscar gel e buscar... A maior parte das pessoas não sabe como é que ele cá chegou, mas ele chegou cá com transitários, com transportadores rodoviários e etc. E até aéreos. Trouxemos muita carga de avião. Aquilo não veio do nada e eu acho que isso demonstrou a importância que o setor deveria ter ou deveria ser olhado em termos
nacionais. Eu vou-vos dar 2 minutos a cada um para terminar, ou passamos à plateia, como é que preferem? Eu gostaria só de falar na distribuição dentro das cidades. Nas cidades, sim. Nas cidades, porque é um tema que também que eu acho muito interessante e que está ligado ao nosso business, ao nosso negócio, e nós assistimos neste momento que existe uma distribuição profissional feita por empresas de transportes organizadas, que pagam impostos, que dão formação, que cumprem com um conjunto de requisitos, e depois vemos agora as novas plataformas que fazem distribuição informal, a uberização da distribuição dentro das cidades através do fenómeno das white vans. Nós vemos aí as white vans, assim como vemos aí as motas a entregar, já vimos as motas de algumas, eu não vou citar nomes de plataformas, mas vemos aí o fenómeno das motas a entregar medicamentos, vemos o fenómeno das motas a entregar comida, vemos as white vans a entregar tudo e mais alguma coisa. E este processo, ao contrário daquilo que se pensa, nós estamos a regredir, não estamos a evoluir. Porque o impacto da pegada de termos uma carrinha que vai entregar a um domicílio um móvel, não vou falar em marcas, um medicamento, um eletrodoméstico, portanto, uma peça de ginásio, portanto, um equipamento de ginásio, qualquer coisa, de uma forma desinformal, porque são pessoas que fazem entregas que não têm alvará, que não pagam impostos, que não cumprem com os requisitos legais e que têm um impacto na pegada tremendo, porque fazem um one-to-one em vez de fazer um one-to-everybody. Portanto, é um tema que está presente, que nós vemos, que muitas vezes até olhamos um pouco para o lado. Por outro lado, as próprias cidades também têm que se preparar para a nova distribuição elétrica. Nós temos um fenómeno, por exemplo, na cidade de Lisboa, em que não há estacionamento. Nós vemos ruas e ruas, quarteirões inteiros, que não têm um espaço para estacionamento e para fazer cargas e descargas. Nós vemos, inclusivamente, as pessoas a estacionarem em primeira, segunda, terceira fila e não há espaço para haver uma distribuição equilibrada. Sei que o município de Lisboa está a introduzir um novo regulamento de mobilidade, mas ainda assim não se preocupou, e acho que era um tema que se deve preocupar, em criar condições para que a distribuição urbana e a distribuição nos centros da cidade, porque se nós queremos apostar no turismo e bem, se nós queremos que os centros da cidade sejam para os turistas, sejam para a restauração, seja também para serviços e bem, nós temos que criar condições, tem que haver infraestruturas para que essa distribuição aconteça. E não venham dizer que a distribuição deve ser feita entre as 23 e as 6 da manhã. Eu não vivo em Lisboa, por acaso, graças a Deus não vivo em Lisboa, mas se vivesse em Lisboa ficaria muito ofendido como município de Lisboa se me dissessem que a distribuição urbana vai acontecer durante a noite, porque se a distribuição for acontecer durante a noite, as pessoas estão a dormir nas suas casas e vai estar lá um caminhão taca, 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 ou vai lá estar um porta-paletes a carregar e a descarregar e a fazer barulho, é a vida. Portanto, as coisas têm que acontecer, existe, por muito que digital esteja a coisa, nós ainda temos uma parte física, e a parte física a gente não se pode esquecer, é importante. É importante da questão física. Eu gostaria de deixar este repto para que, mais uma vez, devemos começar a pensar do fim para o princípio. O que é que nós queremos, onde é que queremos chegar, quais são os nossos objetivos e construir um caminho, passo a passo, criar condições para que as coisas aconteçam. E não vejo isso, infelizmente. Vejo muita regulamentação, muita proibição, mas não vejo criar condições, criar estrutura, infraestrutura para que as coisas funcionem. Bom, hoje fala-se naquela teoria da cidade dos 15 minutos, não é? Portanto, estar tudo à distância dos 15 minutos da nossa residência. E também se fala, todos nós, que aprendemos a fazer compras online por causa da pandemia, especialmente quem não sabia, que era o meu caso, também aprendi, faço poucas, mas faço algumas. Toda a gente quer que a entrega seja a partir das 18, que é quando está em casa. E fala-se muito na teoria das cidades dos 15 minutos, criar tipo armazéns avançados ou armazéns armazéns pequenos, em locais específicos dentro de alguns bairros ou dentro de algumas zonas da cidade, e a distribuição ser feita para esse armazém durante a noite ou durante os períodos de menos movimento,
para depois poder ser distribuída a partir dessa hora, das 18 horas, pela tal uberização, bicicletização, as trotinetizações desta vida, irem levar a carga a essas pessoas. Depois do que o Joaquim acabou de explicar, isso seria uma solução? Eu, sinceramente, eu não vejo ninguém a querer receber a carga às 4 da manhã. Eu tenho um televisor, um eletrodoméstico para receber e tenho lá o homem da distribuição às 4 da manhã. Epá, tenho aqui o eletrodoméstico. Sim, mas para também receber. ninguém quer às 4 da tarde, ninguém lá está. Depende. Depende. Muitas vezes, hoje em dia, a distribuição, vamos lá ver, a distribuição dentro do B2C é feito já através de vários mecanismos. Já existem operadores, nós próprios, nós temos janelas horárias, fazemos a concertação da entrega e o cliente entre X e X horas está em casa para receber e nós entregamos. Isso é normal e, portanto, pode ser, até não, felizmente não temos muitas entregas depois das 18 horas, é raríssimo acontecer. Também existem muitas entregas ao sábado e pronto, mas isso é um tema, lá está, é um tema de desenho operacional. Eu penso que as cidades têm que estar preparadas para receber mercadoria, não só no canal B2C, mas também no canal B2B, porque vai continuar a haver restaurantes, vai continuar a haver cafés, vai continuar a haver comércio local, e tem que haver comércio local, e nós operadores, temos necessidade de fazer chegar as coisas às pessoas, e, por exemplo, o comércio local, a janela horária de entrega do comércio local é das 10 às 18. Portanto, as lojas estão abertas das 10 às 18 e nós temos que entregar das 10 às 18. E é o que faz sentido. E não faz sentido estarmos a criar 2 mecanismos de distribuição, ou seja, termos uma rede de distribuição para entregar no comércio local e depois termos uma rede de distribuição para entregar na restauração. Isso é o oposto, isso é mais impacto na pegada. Sim. Na realidade, fala-se muito da questão da logística transparente, as coisas chegarem onde a gente precisa delas sem se dar conta que alguém foi lá entregar. Mas, na realidade, tudo aquilo que a gente tem na mão para agarrar teve um processo logístico. E é mais fácil e mais ecológico que as coisas que se convivam entre si do que estar a fazer exatamente isto, que é um bocadinho também o que acontece. O mercado online é espetacular, mas a verdade é que depois as pessoas vão lá. Eu compro uma coisa no operador A que me chega a 1 hora, passado meia hora estou a receber o senhor da DPD, depois estou a receber o outro, e isto acaba sempre por ser o oposto daquilo que nós fazemos, no fundo, ou tentamos fazer com a carga. Não... Sim, porque vocês na prática acabam por centralizar a carga de vários operadores e depois quando fazem a distribuição... Isso é o nosso trabalho. É o que vocês fazem, não é? Isso é o nosso trabalho. Nós recentemente abrimos uma plataforma em Odivelas. Porquê? Porque Odivelas está a 3 km de Benfica. E, de alguma maneira, conseguimos chegar mais perto. Outro tema que não se fala muito é da eletrificação da rede. Eu estou a ver, acho que consigo ter capacidade para ver que, se calhar, daqui a 5 anos, Lisboa, pelo menos em algumas regiões, em algumas áreas de Lisboa, centro da cidade, só pode haver mobilidade elétrica. E eu acho isso muito bem, porque... eu também. Eu acho muito bem como... Eu agora até tenho um elétrico, acho ótimo. Ouça, eu como frequentador, acho que é aborrecido levar com os gases do monóxido de carbono, portanto, levar portanto, acho aborrecido. Portanto, se for turista, acho lindamente que seja tudo elétrico. Portanto, eu estou a ver Lisboa, pelo menos nos centros no centro da cidade de Lisboa, portanto, na Lisboa antiga, daqui a 5 anos, se calhar, vai ser elétrico. Onde é que os veículos que vão fazer essa distribuição vão carregar? Temos de dizer ali ao Dr. João Pedro. Tem que aumentar os postos de abastecimento na cidade de Lisboa, o espaço físico e etc. Não há capacidade para carregar veículos neste momento. Se nós tivermos uma rede de distribuição, imagino, no centro da cidade de Lisboa andam 200 ou 300 carrinhas elétricas a trabalhar durante o dia. Daqui a 5 anos, não há rede para abastecer essas carrinhas, nem sequer para estacionar. Portanto, temos que pensar isto, mais uma vez, temos que pensar isto como um ecossistema, mais uma vez, repito, do fim para o princípio, onde é que nós queremos chegar. E para irmos cumprindo metas e pequenos objetivos, pequenas metas, pequenos ganhos, até chegarmos portanto, ao objetivo que é onde nós queremos chegar. É assim que se faz nas empresas. Nós, nas empresas, temos um objetivo, temos um plano estratégico, nós não aparece ali uma varinha que transforma uma empresa, digamos, ineficiente numa empresa eficiente. Portanto, é um processo, tem-se objetivos, tem-se métricas, tem-se owners dos projetos,
tem-se drivers, tem-se pessoas que são incumbidas de fazer as coisas acontecer, e depois há métricas de medição, e nós normalmente fazemos um plano estratégico a 5 anos, ou a 3 anos, conforme o tipo de plano, e depois vamos do fim para o princípio, vamos fazendo pequenas etapas até conseguirmos o objetivo. Bom, eu até cheguei aqui e fiz logo uma crítica. 2 parques de estacionamento, nenhum tem carregadores para veículos elétricos. Ficam já a saber, se alguém tiver veículo elétrico, não carregue. E estamos a falar de sustentabilidade e mais o quê? Mobilidade ligeira nas cidades. Eu vou passar-vos a palavra para fazerem alguma questão. Acho que temos tempo. Só estamos 15 minutos atrasados, mas começamos muito mais tarde. Se puder identificar, agradecemos. Miguel Oliveira, da ETRA Portugal. É o seguinte, nós, desde o início desde que começou a mobilidade elétrica, sempre incentivámos e havia incentivo à aquisição tanto para empresas como para particulares de viaturas novas. E ainda há pouco falava também sobre a aquisição de novos caminhões, mas novos, e tinha que recorrer à banca. Tendo em conta que o que estamos a ensinar às nossas crianças é a política dos 3 R's, por que razão não estamos a incentivar mais a transformação dos veículos pesados de curto curso, ou seja, os veículos que andam mais aqui na periferia da cidade, nomeadamente caminhões de resíduos, esses caminhões que andam mais nos portos e etc., sabendo que um preço de uma conversão anda 30% abaixo de um veículo novo e não havendo veículos novos para entrega, nomeadamente pesados. Bom, eu não lhe consigo responder. O que eu posso dizer é, eu vivo num município relativamente pequeno e os carros que fazem a recolha de resíduos e fazem a recolha de resíduos porta a porta são todos elétricos. Portanto, nós ali, não sei se é por ser numa cidade grande em que não há essa capacidade, não sei se há apoios ou não. Eu vivo no município de Vila Nova da Barquinha. Sabe onde fica? Pronto. Não se vive em cidade, felizmente não vive em Lisboa. Já vivi e há 30 anos que me fui embora. António Gonçalves Pereira, da Ecomo de Portugal. Eu, na realidade, fui roubado. Era a minha questão. Era exatamente em relação às conversões e depois queria passar essa batata quente também aos transportadores rodoviários. O Sr. Secretário de Estado diz que o assunto está convosco, IMT, e depois eu a seguir também ia ter consigo, gostava de falar consigo sobre isso. Nós temos... é o terceiro Secretário de Estado a quem nós passamos toda a informação. Já agora, muito rapidamente, vamos comparar, a Ecomo de Portugal é uma associação sem fins lucrativos de promoção da mobilidade sustentável, da sustentabilidade no geral, mas a nossa área de trabalho, sobretudo, é na mobilidade. Fazemos muitas ações com escolas, municípios, freguesias, empresas, etc., pôr as pessoas a experimentar coisas. É a melhor maneira de promover. Já agora, aqui, infelizmente, não há postos de carregamento, o que é muito mau, mas estamos numa das zonas mais bem servidas de transporte público, partilhado, por aí fora. Digam-me cá, além de mim, quem mais é que não veio de automóvel? Muito obrigado. Isto é bom sinal, quer dizer, é muito mau sinal, porque a grande maioria, todos nós temos a nossa desculpa. Temos a nossa desculpa. Eu vim no elétrico, tenho desculpa. Todos temos. Até à greve dos comboios, eu vim de comboio, exatamente. De bicicleta até o comboio e de comboio até aqui. Da Barquinha até aqui, de bicicleta. Amigo, sim, desculpa todos lá, temos. Não é? Eles pagam bem, mas não pagam para isso. Há exceções lógicas, há obviamente exceções lógicas e depois todos os outros temos as nossas desculpas. Claro. Pronto. Mas é bom sinal. Vamos desculpar, eu faço sempre esta pergunta, mesmo nos nossos eventos todos, e até para constatar que de ano para ano vai aumentando o número de braços no ar. Mas pronto, em relação às conversões, a economia circular, para ter uma ideia, num veículo ligeiro de passageiros, pegada do abate, da produção do novo e do abate, são cerca de 9 toneladas de CO2. Um veículo a gasóleo que faça 15 mil km por ano demora 7 anos a fazer essa pegada. É considerável. E nos veículos, isso já é uma coisa lógica nos nossos carros do dia-a-dia, que estão 90% temperado, nos de trabalho é o mais lógico. Não é subsídio para manda para abate e vai buscar novo ao estrangeiro, vamos apostar em fazer uma indústria portuguesa de conversão, deixar economia circular, deixar cá as divisas,
não deixam de ser divisas, não é? Deixar cá o dinheiro, gerar emprego. Temos cá tudo o que é preciso, agora até lítio também pelos vistos, vamos ter refinação também, temos fábricas de baterias, temos carroçadores, temos quem tenha ou know-how para fazer os controladores de motores elétricos, temos fabricação de motores elétricos, temos cá tudo. Agora digo o que é que faz mais sentido, é estar a mandar autocarros com 7 ou 8 anos para o outro lado do mundo, ou para abate, ou convertê-los para elétricos por 1/3 do valor do novo. É que é 1/3. Neste momento é 120, 130 mil em vez de 400 mil. É. Provavelmente. E que os caminhões, desculpe-me só para terminar. Já passa a palavra. E quando falamos, e estou a falar da conversão para elétrico, que é uma coisa que mesmo assim tem pegada. Hoje em dia estamos cada vez mais com os combustíveis sintéticos também, e bio e por aí fora. Ainda não é uma coisa escalável para todas as utilizações, mas provavelmente para algumas utilizações, tipo longo curso, tipo barcos, por aí fora, já é algo. E é uma conversão de baixa pegada e baixo custo. Não estou aqui para defender ninguém, mas esta última política do Governo de utilização de transporte público, por exemplo, a criação do passe para comboios regionais no país inteiro pelo valor de 50 euros, eu acho que vai promover e vai ajudar a promover o transporte público, a utilização do transporte público. E melhorar muito a oferta também. Sim, claro, mas isto é assim, não se pode fazer tudo de uma vez, e eu acho que isto já é um bom passo que estamos a dar. A reconversão dos caminhões, Joaquim. Ok, isso é uma boa questão. Porque acho que a Margarida já está a dizer que já estamos aqui ultrapassado 10 minutos. Vou tentar Os outros ultrapassam 2 horas e dar apenas 3 inputs. Primeiro, ao contrário do transporte passageiro, o transporte de mercadorias não é apoiado, não existe subsídios. Existem subsídios para os transportes passageiros, há imensas empresas, algumas, as quais eu conheço, que estão a ser subsidiadas para comprar veículos novos elétricos de passageiros. De mercadorias não há, zero. Um veículo de mercadorias, tecnologia elétrica de mercadorias ainda é um bocadinho incipiente. Só existem alguns protótipos, mas é um bocadinho incipiente. Para um veículo médio de distribuição, 19 toneladas, o último que eu tive conhecimento era da Volvo e custava à volta de 700 mil euros. O veículo novo, com uma autonomia de 200 km, que não é minimamente compatível com a necessidade de serviço operacional, mas tinha uma necessidade de carregamento em esforço de cerca de 10, 11 horas de carregamento. Não é minimamente compatível. Portanto, relativamente à questão das mercadorias, primeiro, não temos subsídios, mas isto não devia ser resposta, é o que é. Segundo, operacionalmente não é eficiente. Nós temos alguns veículos elétricos de pequena distribuição capilar, da MAN, que conseguem fazer em carga, porque depois há aqui a questão do elétrico, tem sempre o problema que eles dizem que a autonomia é 200 km, mas depois na realidade faz 120. E se o veículo estiver carregado ainda faz menos, porque uma coisa é transportar pessoas, outra coisa é transportar mercadoria, porque o esforço do equipamento é muito maior. Eu tenho essa experiência em casa e sei que esses veículos fazem comodamente 120 km. 120 km é um percurso relativamente reduzido para operacionalizar a distribuição e massificar o negócio. E é por isso que nós... E depois também não temos rede. Se quisermos carregar o veículo, não temos como carregar o veículo no centro da cidade. Quer dizer, a preço. A preço, cuidado. Nós sabemos quanto é que custa carregar os veículos nas redes privadas que existem aí. Já é mais caro carregar um veículo elétrico do que abastecer diesel. Eu digo com experiência própria, que eu também tenho veículo elétrico, mas passo a palavra. Eu acho é que se pegar os carros que têm a fazer distribuição em Lisboa e os for pôr a carregar, as pessoas que vivem em Lisboa não têm onde carregar. A logística elétrica tem toda uma outra logística associada. E é importante pensar-se nessa logística antes de pessoas como nós irmos avançar o dinheiro a fazer investimento. Sim. Para o last mile, para dentro das cidades, sim, e não é mais caro, e podem carregar nas vossas instalações. Sim. Nas nossas instalações. Então tínhamos que ter lá tipo uma passagem de muita alta tensão para as nossas instalações, para a capacidade de frota que temos.
escala de... Eu posso dizer da minha experiência, nós temos uma carrinha de distribuição elétrica que não tem funcionado muito bem, porque eu não posso ser um cliente que me diz, já agora passa aqui e levas mais estas entregas, tenho que ir carregar. Teremos muito gosto em ajudar. Sim, sim, porque eu gostava muito de ter mais. E, por exemplo, tive que fazer obra para conseguir pôr 2 carregadores elétricos num local onde já existia infraestrutura para fazer um escritório e um armazém. Eu tive que fazer obra, estou a fazê-la neste momento, para poder ter 2 carregadores de carros elétricos, porque toda a frota que eu tenho de carros ligeiros na empresa neste momento, salvo 2 carros mais antigos, que são a gasóleo, são todos elétricos. Portanto, não tem sido fácil, lá está, não havia sequer potência, reduzir os custos, sim. Bom, ok, sabemos que reduzimos os custos. Eu não duvido que reduza os custos, eu tenho é que conseguir continuar a ter capacidade de resposta naquilo que é a minha função em termos de prestadora de serviços. A grande questão é que sabemos que reduzimos os custos, temos uma logística eventualmente mais complexa. Sim. Também sabemos outra coisa que foi aquilo que a gente falou de manhã, não é? O nosso cliente o quer é preço e prazo, portanto quer a rapidez e o mais barato possível, e se não tivermos o carro carregado não temos essa rapidez para responder em tempo oportuno, mas isso temos que nos ir adaptando, é esse o caminho, e vamos todos trabalhar para que assim seja. Há uma questão também de investimento, pelo preço que hoje em dia os veículos elétricos têm, nomeadamente os pesados, está fora de mercado. Há pouco de manhã falou-se, acho que foi falado, que alguém disse que ninguém me paga mais por um contentor ser transportado por um meio... e no nosso caso num comboio ou num caminhão. Exatamente, foi falado de manhã. E no nosso caso concreto, ninguém nos paga mais por um veículo elétrico, um serviço é feito num veículo elétrico ou não elétrico. E evidentemente que se nós olharmos para o custo do elétrico em si, podemos pensar que é mais barato, mas se nós pensarmos nas duas vertentes, o investimento mais o custo da energia é muito mais caro, porque neste momento um veículo elétrico custa 3 vezes mais do que custa um veículo, ou 3 ou 4 vezes mais custa um veículo a diesel. Pelo menos nos pesados. Nos ligeiros é diferente, eu nos ligeiros também tenho um veículo elétrico, embora aqui não tenha carregador, mas também tenho um veículo elétrico, mas nos pesados gostaria muito de ter mais, e acho que vai haver mais. E nem sei se o elétrico vai ser mais no hidrogênio, vai ser exatamente a tecnologia no futuro. Eu se calhar, não sei, mas se calhar o hidrogênio também vai ter aqui uma palavra a dizer, penso eu. Mas logo veremos. Ok. Uma pergunta mais para encerrarmos. Muito boa tarde a todos. Gostaria de começar por me apresentar. Sou Eulália Antunes, sou funcionária do IMT e não quero exatamente colocar uma questão, mas partilhar pelo menos aquilo que aqui me trouxe, que foi tomar conhecimento com a matéria marítima ou portuária, onde estou agora a desenvolver, a prestar funções, e tomei umas notas que gostaria de salientar. Talvez aproveitando para trazer a questão da reflexão que nos foi colocada pelo Sr. Presidente do IMT, se já chegámos, e também na informação que nos foi dada sobre a cidade dos 15 minutos. Recentemente, na Câmara Municipal de Lisboa, na iniciativa dos cidadãos, foi criada uma ferramenta que permite aos cidadãos avaliarem o recurso tempo na cidade onde se encontram. Por isso, eu creio que, para além de saber se já chegamos, talvez possamos refletir ou colocar a tónica na mobilidade de se já somos mobilidade. Porque o ter uma cidade disponível para se viajar em 15 minutos é um recurso, é o tempo. O ter uma cidade que, eventualmente, poderá daqui a alguns momentos cronológicos estar apta ao transporte elétrico é uma mais-valia ao nível da sustentabilidade, mas de certo que também terá necessariamente outros desafios, tais como os que nós conhecemos todos, relacionados com questões de habitação, de disponibilidade das pessoas nas cidades. Nesse sentido, gostava de dar a mão ao conceito de mobilidade ativa e a noção da cidade dos 15 minutos, para que pensemos mais do que conceitos, procuremos também uma certa disrupção
de levar o problema no caminho da solução e de toda a experiência que nos foi trazida também pela pandemia, ver não só na ótica do obstáculo, mas do sucesso daquilo que podemos, cada um de nós, individualmente e também em termos institucionais, promover no sentido de uma mobilidade cada vez mais ampla, verde, sustentável, com todos aqueles adjetivos que procuramos. Era isto que queria partilhar. Obrigado. Eu acho que foi o que nós acabámos aqui por falar todos um pouco. Também depende muito de nós e mudarmos os nossos hábitos. Também ficámos a perceber, por muito que custa muita gente, que se não tivermos transporte rodoviário de mercadorias, vamos todos passar muito pior que o que passamos ainda hoje. Portanto, o transporte de mercadorias por via rodoviária é fundamental e, como eu já disse, é muito relevante, especialmente para um país como o nosso, como Portugal. Acho que ficámos a saber também que os operadores rodoviários, que são cerca de 6.000 em Portugal, não é? As empresas... 6.600. Portanto, temos 6.600 empresas de transportadores rodoviários registados na Antran, e o exemplo que aqui nos trouxeram acho que representa bem o esforço que estão a fazer. Eu peço desculpa, 6.600 são os associados da Antran. Sim. Eu pertenço à Direção Nacional da Antran, mas os transportadores são muito mais. Sim. Porque penso que serão à volta de perto de 10.000 operadores, porque nem todos os transportadores são registados. São associados da Antran. Ser associado à Antran é um ato voluntário. Ok. Tem aqui uma que não é. Mas de qualquer maneira, temos quase 10.000 transportadores rodoviários em Portugal. Eventualmente são empresas pequenas, empresas muito pequenas, micro, e como dizia o outro na televisão, se calhar algumas muito nano. Mas o que importa, acho eu, que temos que reter temos que mudar um pouco esta maneira de pensar, esta maneira de ver o transporte rodoviário também a fazer o seu caminho para um transporte mais verde, deixar de ser o papão, não de quilómetros, mas o papão da emissão do CO2. E eu não tenho muito mais para vos dizer. Já vos disse no início, fui um bocado assim engatado à força para vir para aqui. Se não gostaram, apresento as reclamações à Eurotransportes. Se gostaram, eu peço uma salva de palmas para a nossa mesa redonda e muito obrigado pela vossa presença.